Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? Eu já estava com saudade de vocês, hein? Pois é, eu fui acometido com uma virose por esses dias. Mas graças a Deus, estamos de volta. Hoje nós teremos uma palavra com o bispo Luiz Cláudio. Ele vai falar que nós estamos sendo testados. O Senhor Deus, ele disse ao povo de Israel: eu provei o que há no vosso coração. E aí Deus permitiu as provas para saber se o povo era fiel. Deus também tem provado o coração de pessoas. E hoje nós vamos fazer uma homenagem aos nossos irmãos aí do interior do estado. Vovô Daniel Oliveira, Haroldo, que está em Ipirá. Nossa irmã Ildete, aí de Governador Mangabeira. Diácono Leonardo, um abraço para vocês. Família Brasil em Cruz das Almas. Nós iremos estar homenageando com os louvores nordestinos. Mas daqui a pouco nós iremos ouvir uma palavra com o bispo Luiz Cláudio. Fique aí que vocês estão no melhor lugar. Nós estamos ouvindo. Quem sabe me dizer qual é o nome do programa? Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Aconteceu com uma serva do Senhor. Apenas ela era crente em sua casa. Era velhinha e enxergava muito pouco, porém levava uma vida consagrada. Adoeceu para passar para o Senhor, e os seus filhos a internaram no hospital. E percebendo que ela ia falecer, mandaram então chamar o padre do local. Mamãe, trouxemos aqui este homem e nós gostaríamos que a senhora confessasse a ele todos os seus pecados, todas as suas falhas, e ele vai perdoá-la, ele vai absolvê-la. A pobre irmã naquela hora se alegrou, pensando: Jesus veio aqui me visitar. Meus filhos mandam ele se aproximar, e os meus pecados eu quero confessar. Ela pediu para palpar as suas mãos, e disse ela: eu estou sendo enganada. Só existe um homem que perdoa pecados, e este homem tem as suas mãos furadas. Meus filhos, este homem é um impostor. Esse não é o meu Cristo. O meu Cristo foi pendurado por mim no alto do Gólgota, e as suas mãos foram vazadas pelos cravos quando foi cravado por mim. O meu Cristo morreu
morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu de entre os mortos e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, onde está intercedendo por nós. Que belo exemplo nos deixou aquela irmã. É um conselho para quem quiser ouvir. Somente Cristo, o homem das mãos furadas, pode perdoar e para o céu nos conduzir. Você está ouvindo o Arraialeiro no Ar. Rival. Você está ouvindo o Arraialeiro no Ar. Arraialeiro no Ar. Com Jesus nós já pulamos a fogueira. Eita, glória a Deus. Banda Expresso. Irmãos, o negócio é sério, viu? Ela já não lê a Bíblia, não fala com ninguém, só no WhatsApp. Esse problema já está nas famílias. Tem casal que não conversa mais. Cada um com seu celular. Os filhos não conversam mais com os pais. Até nas refeições, cada um pega seu celular e esquece até de comer. Meu Deus do céu! Ô pastor, faça uma oração aí para Jesus me libertar, porque eu também estou viciado. Eita, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Eita, glória a Deus! É um choquezão! Aleluia! Quando eu era quase crente, Eita, quase me glória! rendo ao Senhor. Quando um pastor perguntava, A diaconisa Ana tá se balançando aí, hein? quem quer ser missionário? Quase levantei a mão. Quase que Deus me usava quando um irmão convidava pro círculo de oração. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. Se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. Quase eu ganho a salvação.
quando eu era quase crente, quase que me batizei, quase que eu li a palavra e às vezes quase orava, um dia quase peguei. Vi um endemoniado, quase que expulsei o mal. Na vigília eu quase ia e quase que eu me inscrevia na escola dominical. Se você é quase crente, procure se consertar. Oh, Jesus está voltando. Se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. Quase eu ganho a salvação. Quase que eu cumprimentava, falando a paz do Senhor. Quase fui um dizimista, quase me tornei corista e quase obedeço ao pastor, hein? Quando magoei alguém, quase que eu peço perdão. Me lembro que certo dia quase ganhei minha tia, minha mãe e meu irmão. Se você é quase crente, procure se consertar. Oh, Jesus está voltando. Se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. Quase eu ganho a salvação. Eita, glória a Deus! Arraial Lírio no ar, aqui tem os melhores louvor. Sou a obreira Elisa e declaro que o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Tá planejando a sua festa de aniversário e ainda não sabe onde encomendar o seu bolo? Pois nós temos a solução para você. Doces Momentos, o melhor bolo da cidade está aqui. Os clientes é quem dizem. A Doces Momentos é especialista em bolos personalizados, tortas e doces. Encomende agora mesmo os deliciosos produtos da Doces Momentos. Telefone WhatsApp 71 992 40 49 34. Siga no Instagram e saiba mais. @docesmomentos20. Doces Momentos. Tudo aqui é uma delícia. Lírio no ar, com Jesus nós já pulamos a fogueira. Eita, glória! De João Batista, me tire uma dúvida. Eita, glória a Deus! Envie para nós a sua pergunta. Pergunte ao primo de João Batista. Durante a semana nós estaremos respondendo. Mas hoje nós iremos ouvir o Bispo Luiz Cláudio com o tema Você está sendo testado. Ei! Você que está aí, sorria, você está sendo filmado. Eita, glória a Deus. Nós ouvimos a história do quase crente. E tem um bocado de crente achando que pode fazer o que quer. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Pode ou não pode?
Pastor! Oi, pastor! Eu tô com alguma dúvida. Pastor, o Senhor pode me ajudar? Estou cheio de dúvidas e preciso tirar. Recentemente aceitei Jesus dos crentes e agora daqui pra frente eu não quero mais errar. Pastor, o Senhor pode me ajudar? Estou cheio de dúvidas e preciso tirar. Recentemente aceitei Jesus dos crentes e agora daqui pra frente eu não quero mais errar. Pastor, o crente pode ver novela? Pode, e pode beber uma cervejinha? Pode, pode fumar um cigarrinho? Pode, pode falar da vida alheia? Pode, e pode contar uma mentirinha? Pode, pode trair sua mulher? Pode fazer o que quiser desse evangelho de mel. O que você não vai poder é entrar no céu. A porta é estreita, apertada é o caminho pra se chegar lá. Não pode ser de qualquer jeito, no céu você é aceito se renunciar. Tem que negar a si mesmo, tem que levar sua cruz. No céu não entra pecado, só entra crente lavado pelo sangue de Jesus. Pastor, o Senhor pode me ajudar? Estou cheio de dúvidas e preciso tirar. Recentemente aceitei Jesus dos crentes e agora daqui pra frente eu não quero mais errar. Pastor, o Senhor pode me ajudar? Estou cheio de dúvidas e preciso tirar. Recentemente aceitei Jesus dos crentes e agora daqui pra frente eu não quero mais errar. Pastor, o crente pode fofocar? Pode, pode, e pode murmurar? Pode, pode comprar e não pagar? Pode, pode até caluniar? Pode chegar atrasado no culto? Pode, pode, pode até não dizimar. Pode fazer o que quiser, pastor, esse evangelho de mel. O que você não vai poder, o que, pastor? Entra no céu. Ai, meu Deus! A porta é estreita, apertada é o caminho pra se chegar lá. Não pode ser de qualquer jeito, no céu você é aceito se renunciar. Tem que negar a si mesmo, tem que levar sua cruz. No céu não entra pecado, só entra crente lavado pelo sangue de Jesus. Pastor, pelo amor de Deus, homem, deixa de brincadeira, fale sério. Pode ou não pode? Pode. Arraial Lírio no Lar. Com Jesus nós já pulamos a fogueira. Que maravilha. Arraial Lírio no Lar. Com Jesus nós já pulamos a fogueira. Pode ou não pode, irmãos? Uma saudação de paz para nossa irmã Bárbara Cristiane. Um beijo aí no pequeno Davi. Uma saudação de paz para as meninas. A nossa irmã Andréia Almeida está dizendo que Deus abençoe esse programa. Irmãos, glória a Deus. Pai do Senhor para a diaconisa Tainá Ferreira, nosso irmão Léo. Shalom para o evangelista Léo Carlos. Mas eu quero saber, pode ou não pode? Eita, glória a Deus! Cuidado, hein? Jesus está voltando! Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Eita, glória a Deus! Com quem você anda conversando aí no WhatsApp? Expresso Pentecostal, na estação. Com quem você anda conversando aí nesse chat? Cuidado, hein? Eva foi pega conversando com a serpente. Eita, glória a Deus! Você está sendo testado.
É a mensagem do Bispo Luiz Cláudio. Nós iremos ouvir agora. Antes, vamos ouvir um recado do pastor Edson Júnior e da pastora Caliane. Vamos lá, vó! A Igreja Batista Lírio dos Vales, MESP Ituaçu, convida você para o encontro de casais Love in Forever. Datas: 21, 22 e 23 de março de 2025. Local: Sítio da Lagoa Monte Gordo. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19:6. Renove seu amor e fortaleça sua união. Participe de um fim de semana especial dedicado a fortalecer laços, reacender a paixão e aprofundar a intimidade em seu casamento. Com palestras edificantes, momentos de reflexão e atividades em casal, este encontro será uma oportunidade amadurecida e firme. Louvado seja o nome de Jesus. Alguns testes são duros, difíceis e sem lógica, mas é a maneira de Deus testar. Deus tem as suas maneiras. O Detran tem a sua maneira, louvado seja Deus. Os psicólogos têm as suas maneiras, bendito seja Deus. Mas Deus tem as suas maneiras peculiares de testar todos aqueles que se aproximam e querem servir a Deus. No capítulo 6 do livro de João, versículo 1 ao versículo 7, fala sobre a multiplicação dos pães. Observe só. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus viu subir ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Veja só, Jesus subiu o monte, se assentou lá, louvado seja Deus. A referência que estava próximo da festa da Páscoa, então Jesus estava próximo a Jerusalém, bendito seja Deus. E aí, ele viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Normalmente a multidão era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus fez uma pergunta para um dos seus discípulos: onde compraremos pão para estes comerem? Que pergunta! O que Jesus queria ouvir da boca de Filipe? Qual era a resposta que Jesus esperava que Filipe pudesse dá-lo? Porque o texto diz no versículo 6, mas Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, a pergunta simplesmente foi para experimentar, para testá-lo. Louvado seja Deus. Mas qual era a resposta que Jesus desejava ouvir da boca de Filipe? Louvado seja o nome, já que o texto diz que ele sabia o que ele havia de fazer. Louvado seja Deus. Algumas peculiaridades nós vamos compartilhar Filipe com Jesus. Porque o Senhor Jesus testou Filipe. Porque o experimentou. Já que o texto diz que ele bem sabia o que devia fazer. A resposta de Filipe, no versículo 7, foi: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um tome deles um pouco. O Filipe respondeu financeiramente, monetariamente: 200 dinheiros não lhe bastarão para alimentar toda esta multidão. Ora, Jesus perguntou: como nós iremos alimentar? E Filipe está dizendo que financeiramente não tem como, monetariamente não tem como, fisicamente não tem como, que resta a maneira milagrosamente.
Só restou para Filipe a resposta milagrosamente. Isso está... Filipe estava dizendo para Jesus. Filipe estava dizendo para Jesus, isso está fora da nossa realidade. Precisaremos de um milagre. Porque será que Filipe chegou a esta conclusão? Isso está fora da nossa realidade. Precisaremos de um milagre sobrenatural. Por que será que Filipe chegou a esta conclusão? É coisa fácil. As experiências anteriores que Filipe havia tido com Jesus o levou a acreditar no sobrenatural de Deus através da vida de Jesus. É isso mesmo. As experiências que Filipe havia tido com Jesus, experiências anteriores a esta, o levou a acreditar no sobrenatural de Deus através da vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, experiência que Filipe teve. Filipe, capítulo 1 do livro de João, versículo 46 ao 51, ele presenciou a conversão de Natanael. Natanael era amigo de Filipe. Filipe, quando encontrou, disse, achamos o Cristo. Filipe falou para Natanael, Jesus o Nazareno. Natanael disse, haverá alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem ver. Quando Filipe levou Natanael a se encontrar com Jesus, Jesus viu Natanael vir a ter com ele e falou da vida particular de Natanael. Falou de maneira sobrenatural. Jesus revelou algo pessoal da vida de Natanael. Porque Natanael, louvado seja Jesus, disse Natanael, eis aí um varão em que não há dolo, em que não há engano, um varão sincero, um varão verdadeiro. Aí Natanael perguntou para Jesus, de onde tu me conheces? Se eu estou lhe encontrando pela primeira vez, de onde tu me viste? Jesus revelou dizendo, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Natanael, quando ouviu Jesus falar isso, disse, Senhor meu, Rei meu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, Jesus falou algo pessoal, particular, da vida de Natanael. Louvado seja o nome de Jesus. E Filipe acompanhou essa conversão de Natanael através de uma revelação sobrenatural que Jesus havia dado para ele. Segundo ponto, Filipe também presenciou quando Jesus, nas bodas de Canaã da Galileia, de maneira sobrenatural e milagrosa, transformou a água em vinho. Filipe estava lá. Quem eram os discípulos que Jesus tinha? André, Pedro, Filipe e Natanael. Eram esses quatro. E a Escritura diz que a mãe de Jesus, os seus irmãos, e Jesus e os seus discípulos foram convidados para participar das bodas em Canaã da Galileia. Durante a festa, faltou vinho. A mãe de Jesus disse para ele, faltou um vinho. Jesus respondeu para ela, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus viu que era chegada a hora, ele mandou os servos, louvado seja Deus, encher a talha de água, que estavam próximas, estavam vazias, enchê-las de água. E quando as encheram, Jesus disse, levai agora ao mestre-sala e dai para ele provar. Quando os serventes tiraram a água da talha e levaram para o mestre-sala, a água foi transformada em vinho. Porque os serventes sabiam que era água, mas o mestre-sala, quando bebeu vinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mestre-sala ficou admirado e confrontou o esposo, o dono da festa, porque você deixou o melhor vinho para a última hora. Louvado seja Deus. O texto diz que Jesus, através desse milagre, aleluia, que foi o primeiro, manifestou a sua glória, aleluia, na presença de todos os seus discípulos. Então, segundo ponto, Natanael viu esse milagre acontecer. Por isso ele disse, está fora da nossa realidade.
Precisamos de algo sobrenatural, de um milagre sobrenatural para alimentar toda esta multidão. 200 denários, 200 dinheiro não bastariam para alimentar esta multidão. Terceiro episódio que Filipe presenciou foi quando o milagre aconteceu no tanque de Betesda. Filipe estava lá e viu a cura milagrosa daquele homem que há 38 anos estava enfermo, aleluia, naquele tanque, esperando a água mexer, porque o texto diz que de vez em quando descia um anjo, agitava a água, e aquele que mergulhasse primeiro era curado de todo e qualquer tipo de enfermidade. E ali havia um homem que há 38 anos estava tentando esta cura, mas como ele era aleijado, ele não conseguia chegar primeiro, e as pessoas chegavam primeiro com ele, mas ele continuava tentando. Um dia, Jesus foi com Filipe, Bartolomeu, Simão, André, João, junto com os seus 12 discípulos, a este tanque. E Jesus foi diretamente a este homem e perguntou para ele: você quer ser curado? Aleluia. Ele respondeu dizendo que há muita oportunidade, ele tentou muitas vezes, mas ele não conseguiu, porque não tinha ninguém que o ajudasse. Jesus simplesmente disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Então levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele imediatamente se levantou. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus viu, aleluia, que era necessário ministrar aquela palavra de autoridade sobre a vida daquele homem, para que os seus discípulos e Filipe estava lá, pudesse presenciar o milagre, aleluia, porque o que no natural não se resolve, só o sobrenatural de Deus para resolver. O que no natural não se alcança, só através do milagre para se alcançar. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, quando Filipe foi questionado, testado, aleluia, sobre o que deveriam fazer, ele dizia: está fora da nossa realidade. Financeiramente, monetariamente, não temos como alimentar esta multidão. Filipe certamente foi testado e aprovado. Testado e aprovado. Porque Jesus muito bem sabe o que ele havia de fazer. Jesus muito bem sabe o que ele havia de falar. Jesus muito bem sabe que eram aqueles que acreditavam nele. Capítulo 2 do livro de João, esse 23 ao 25, estando Jesus em Jerusalém também, nessa época da festa, muitos viram os seus sinais e creram nele. Mas o texto diz, versículo 24, do capítulo 2, do livro de João, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem. Olha o que diz aqui, que ele bem sabia o que havia no homem. Bendito seja Deus. Então muitos discípulos estavam com Jesus, mas eles não sabiam o que havia nele. Eles não sabiam o que tinha neles. Porque no capítulo 6 do livro de João, aleluia, os 60 ao 69, após Jesus dar um discurso que era necessário comer da sua carne, beber do seu sangue, nem todos entenderam, louvado seja Deus, o que Jesus, por parábola, estava falando, mas eles deduziram o seguinte, que muito duro é esse discurso. Quem poderá ouvir? Quem poderá entender? Mas sabendo Jesus, que Jesus sabe de tudo, irmãos. Ele sabe o que ele tinha que fazer. Ele sabe o que ele tem que falar. Ele sabe o que havia no homem. Ele sabe que o homem, o que é que o homem é. Então, Jesus sabe de tudo. E aqui no versículo 61 está escrito assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo
que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está deixando vocês murmurar? Vocês estão murmurando a respeito disso? Porque Jesus, versículo 64, vai dizer que mais há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem era o que o havia de trair. Quem eram os que criam e quem era o que havia de traí-lo. Então Jesus nunca foi surpreendido por nada e nunca foi surpreendido por ninguém. Mas Jesus testava aqueles que estavam com eles. Aqueles discípulos eram constantemente testados, porque, amados, quanto mais testes, mais qualidade. Quanto mais teste, maior e melhor a qualidade do produto. Quanto mais teste, maior e melhor a qualidade do cristão. Quanto mais teste, maior e melhor a qualidade do discípulo. Então, bem-aventurado, diz o capítulo 1 do livro de Tiago, versículo 12, o varão quando ele é testado, provado, aleluia, bem-aventurado, louvado seja Deus, porque quando ele for aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Então, amados, se você está sendo testado, bem-aventurado é você. Deixa eu concluir aqui essa passagem, do capítulo 60 até o 69. Aí, quando Jesus disse que ele sabia quem era aquele que criam, quem era aquele que não criam, quem era aquele que iam trair, o versículo 66 é escrito assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Foram testados e reprovados. Jesus falou de maneira parábolamente, de maneira dura, e eles murmuraram. Não ouviram de bom grado, não ouviram de bom coração, não ouviram com o coração aberto. Então, disse Jesus aos 12, porque a multidão foi embora, ficou 12. Quereis vós também retirados? Irmãos, diz que pé de galinha não mata pinto. É um ditado velho, antigo: pé de galinha não mata pinto, irmão. Quando Jesus falar com você de maneira mais rígida, mais séria, a Escritura diz que ele corrige a todos aqueles que ele ama e a quem ele quer bem. Então, se Jesus quer bem a sua vida, ele vai te corrigir, ele vai nos chamar a atenção, ele vai nos reposicionar, ele vai nos colocar no lugar devido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus perguntou aos 12 e Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem? Ou com dureza ou sem dureza, tu falas palavras de vida eterna. Já diz um ditado, outro ditado: a cana é dura, mas é doce, amados. Palavra de vida eterna, palavra de correção, de exortação. São palavras de vida eterna. Aleluia. E nós, concluindo o que Pedro falou, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, amados. Os testes são extremos. Quanto mais testado for, maior e melhor será a qualidade do testemunho dado de Deus. Guarde isto. Os testes são os extremos. Quanto mais testado for, maior e melhor será a qualidade do testemunho que você dará de Deus. Deus abençoe. Ivan Dias, um abraço forte. Fica na paz. Ô, primo João Batista, o ano de
2025 será o ano do fortalecimento. Amém! Em o nome de Jesus, amarrado não, está expulso em nome de Jesus, eu não amarro não, eu expulso em nome de Jesus, eu não amarro não, eu expulso em nome de Jesus, eu não amarro não, eu expulso em nome de Jesus. Arraial Lírio no ar, aqui tem os melhores louvor. Eita, glória a Deus! Olha o língua afiada aí, gente! Cuidado que pode estar do seu lado, hein? Eu vou contar pra igreja uma história que passou de uma irmã que se dizia ser uma serva do Senhor, que tinha a língua afiada igual lâmina de doutor. Quando um crente adoecia, ela pra o pastor dizia: isto é pecado, pastor. Aquela irmã vivia apontando cada irmão, criticava as senhoras no círculo de oração, falava da mocidade de toda a congregação. Era assim essa peleja, lamentava na igreja, era uma tribulação. Um dia aquela irmã adoeceu de verdade, levaram ela às pressas para o hospital da cidade, fizeram vários exames com toda a tranquilidade. O médico a desenganou quando ele não encontrou aquela enfermidade. A irmã voltou pra casa com ódio no coração,
mesmo com bastante dores, foi lá na congregação, conversou com o pastor, cheia de exaltação. Pastor, eu estou doente, mas lhe digo consciente que não é pecado não. Aquela irmã voltou para o hospital novamente. Na sala de cirurgia colocaram a paciente, ela com bastante dores e cada vez mais doente. 1h da manhã, no leito daquela irmã, veio um médico diferente. O médico chegou pra ela com a navalha na mão, disse: não tem mais mulher, eu sou um cirurgião. Eu sou um anjo que vim fazer esta operação. Foi abrindo a boca dela e cortou a sua língua, jogou um pedaço no chão. A língua ficou pulando no chão daquele hospital, criou asas e voou no espaço sideral. Desapareceu o médico, o anjo celestial. A irmã ficou curada e aquela língua afiada, Jesus cortou todo o mal. Todos ficaram surpresos, do enfermeiro ao doutor. A irmã ficou liberta do laço destruidor. Não apontou mais os crentes, pediu perdão ao pastor. A irmã sofreu na prova e ganhou uma língua nova para a glória do Senhor. A irmã sofreu na prova e ganhou uma língua nova para a glória do Senhor. Aleluia! Era assim essa peleja, lamentava. Acabou, irmão! Era uma tribulação. Até amanhã! Eita! Um dia aquela... Amados, agora vamos ver aqui o recado da Sabor Divino, da nossa irmã Rejane Dias. Ela preparou uns kits de Natal que estão deliciosos e o preço de acordo com o seu bolso. Você que vai reunir a família para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ouça esse recado da nossa irmã Rejane Dias, da Sabor Divino.